E hoje aqui no Motor Driver eu tenho um carro com um grande espaço interno, conforto absurdo, 0 a 100 em 4,9 segundos, fazendo 24,2 km por litro. Esse daqui é o Volvo XC60 Ultimate Recharge. Sim, a versão híbrida que não é a topo de linha, porque depois dele vem a Polestar. Mas essa daqui é a versão mais bem equipada fora da série Polestar que você pode colocar na sua garagem. E eu vou te mostrar esse carro em detalhes a partir de agora. Então já faz o seguinte, deixa aí o seu like e se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. E curta também as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E vem aqui conhecer um pouquinho deste SUV sueco, que sim, é uma bela de uma nave. Mas é claro que a gente vai começar falando aqui de design, porque de fato o Volvo XC60 é um carro que ele não chama a atenção por onde ele passa. Quando você olha para um Volvo XC60, você olha e fala: olha que legal, é um Volvo. Você não fica, uau, é um Volvo. E de fato, existe essa característica dos carros serem bastante discretos. Tudo bem que o design dele é bastante arrojado, né? Você nota aqui nessa frente, por exemplo, que você tem esses faróis com martelo de Thor, que são as luzes diurnas, que também incorporam as setas, os faróis Full LED com a função de acendimento automático do farol alto. Aqui você tem todos os sensores, você tem essa seção de cromados, essa grade que ela é muito presente, muito imponente nos Volvo, né? Até porque você pega essa grade aqui, ela é uma grade toda filetada, com preto brilhante, a marca da Volvo também, que ela é bastante presente, e é um carro que de fato, ele é muito bonito, muito cheio de classe, né? Não é aquele carro uau, mas sim um carro que você bate o olho e de fato admira pelas suas qualidades. Aqui nós temos rodas de liga leve, esses daqui que estão na medida 225/45, rodas aro 20. Olha só a qualidade dessas rodas diamantadas com preto, uma roda de fato bastante bonita. Aqui nós temos a portinhola de carregamento do carro, então você tem lá no porta-malas um kit onde você vai colocar aqui a tomada e vai ligar no seu carregador preferido e você vai ter até 55 km de autonomia com uma bateria de 18,3 kWh. É uma bateria pequena sim, mas ela está aqui justamente para auxiliar o motor a funcionar a combustão e ser muito mais econômico. Para você fechar, basta fechar aqui e pronto. Aqui nós temos retrovisores com repetidores de seta, aqui você tem as maçanetas, todas elas integradas e na cor do veículo, ou seja, um desenho muito bonito, né? Aqui na traseira também você tem um carro que ele tem um design muito marcante, né? Essas lanternas aqui traseiras, que ela tem esse design que vem do horizontal para o vertical, né? E ela acende completamente em LED, que de fato dá um tom de classe para o carro. Aqui você tem o nome do carro, XC60, Volvo, e aqui você tem a inscrição T8 AWD Recharge. E sim, é um carro muito imponente quando você olha também aqui na traseira dele, o que de fato faz com que este carro seja bem visto nas ruas, mas de uma forma bastante, como eu disse, discreta, até porque não é a ideia do carro ser um carro tão espalhafatoso assim, né, com aquele design chamativo onde as pessoas torcem o pescoço para vê-lo. Não, de fato é um carro muito discreto, de muita classe. Para você abrir a tampa do porta-malas, faltou falar do para-choque aqui, né? Para-choque traseiro aqui também com sensores, este filete cromado aqui também, os refletivos. E aqui nós temos o porta-malas. O porta-malas dele pode ser aberto de 3 maneiras. Você tem um botão dentro do carro, você tem a chave, que aliás, deixa eu já mostrar a chave para você, uma chave presencial, onde você tem os botões aqui na lateral, tá? Tanto de abertura do porta-malas, quanto de abertura e fechamento das portas. Chave presencial, e você também tem o modo que eu acho sempre o mais legal, que é, vindo aqui, olha, debaixo do para-choque, passa o pezinho e pronto. A tampa já faz a abertura de forma automática
já deixando à mostra o compartimento de 468 litros de capacidade. É um bom compartimento e tem essa sacada aqui da veneziana que eu acho sempre muito legal, porque ela tem esse trilho aqui, olha, onde você traz ela para cá, opa, aí, aqui você desencaixa ela, você traz ela para cá, ela fica presa desta forma aqui, mas para você levantar, basta tocar nela aqui, que ela te dá uma amplitude maior para você ter acesso ao compartimento sem ter que rebater a veneziana. Aqui atrás nós temos tomada 12 volts, temos aqui, como diz o Leandro Álvares do canal De Carona com Leandro, aliás, se você não conhece, siga aqui o cantinho do azeite, quando você vai fazer as compras, onde você deixa as garrafas, né, aqui de pezinho, um porta-malas bastante amplo, bem bonito, bem arrumado, né, bem forrado, e aqui você tem sistema de baterias do carro, ali kit de reparo dos pneus, ele não tem step, tá? E aqui nós temos o cabo de carregamento, onde justamente, deixa eu dobrar aqui, você vai ligar essa ponta aqui no seu carregador na sua residência, né, ou no seu trabalho, e esta ponta aqui você vai plugar lá na frente, tá? Mas normalmente quando você vai em algum prédio que já tenha o carregador, esse kit aqui você não vai utilizar, você vai utilizar o próprio cabo do carregador para plugar lá na frente do seu XC60. Então você não tem necessariamente utilizar este kit aqui que está aqui no porta-malas. Porém, ele existe, está aqui pronto para você utilizar, né? Para você fechar a tampa, fácil. Você tem duas opções, ó. Aqui você somente fecha a tampa do porta-malas. E aqui você fecha e o carro automaticamente se tranca. Como eu não quero trancar o carro, antes disso deixa eu trazer de volta aqui a nossa veneziana. Eu sempre me enrolo com ela, viu? Aí, pronto, agora ficou bonitinho. Eu venho aqui, clico e pronto. A tampa do porta-malas se fecha e eu já posso utilizar aqui o carro tranquilamente. Mas deixa eu mostrar aqui atrás para você um pouco do acabamento do carro, porque de fato ele é muito bem acabado. Olha só esses bancos traseiros aqui, olha. Bancos totalmente em couro, tá? Com os pespontos aqui na cor branca, muito bonito. E ele tem dois detalhes legais, ó. Você tá vendo esses dois botões aqui? Um deles aqui, olha, eu vou destravar somente o encosto de cabeça, puxei, o encosto dobrou, tá? Pode levantar, pronto, puxei, o encosto dobrou. Puxei o outro aqui, ele vem os dois juntos e ele sobe essa lingueta aqui, tá? Que é uma lingueta de cuidado. E aí eu simplesmente tombo o banco para cá e eu fico com o assoalho 100% plano em relação ao porta-malas. Ou seja, muito espaço para você poder carregar objetos maiores, só rebatendo o banco, fica super fácil de você carregar. Legal, né? Para você voltar, basta levantar o banco. Encaixou. Deixa eu puxar o cinto aqui que eu prendi junto. Encaixou, levantou o encosto de cabeça e pronto, o carro está pronto novamente para você utilizar. Vamos entrar aqui dentro dele. Ai, ai, nós temos aqui 2,86 metros de entre-eixos. Grande, né? Muito grande. Se você nota que minha cabeça fica longe de pegar aqui no teto, eu fico aqui numa posição super confortável. Meus joelhos, 4 dedos, 3 dedos aqui para chegar e 4 dedos aqui nessa parte aqui que é um pouquinho mais voltada para dentro, né? Então 4 dedos aqui para o meu joelho pegar. Eu tenho 1,90 m de altura, ou seja, espaço aqui não falta, tem muito espaço. Porém, quem vem aqui no meio vai sofrer um pouquinho. E eu explico por quê, olha só. Olha a altura deste túnel. Fica uma situação complicada para quem vem aqui no meio, porque aí acaba ficando realmente sem espaço necessário, né? Aqui atrás nós temos um encosto de cabeça para todos os ocupantes. Esse encosto aqui você sobe ele também, ó. Forma super fácil, tá? Deixa eu baixar aqui de volta. Porque quando você não tem ninguém aqui atrás para dirigir fica ruim, né? Aqui nós temos o apoio de braço com porta-copos. Basta eu clicar aqui e pronto. Ele é retrátil, tá? E aqui eu não sei se eu tenho como acessar dentro do porta-mala por essa portinhola. Sinceramente, não vou forçar não. Mas ele tem aqui essa portinhola
misteriosa, que eu não sei se ela acessa efetivamente. Daqui a pouquinho eu vejo. Aqui nós temos o teto panorâmico do carro. Panorâmico não, solar, porque ele se abre inteiro, tá? Aí você me fala, mas Carlos, cadê as saídas de ar aí deste carro? Então aqui, ó, saídas individuais na coluna da porta. Basta você deixar aqui na regulagem que você quiser e aí você tem o ar diretamente para você, tá? Tanto de um lado quanto do outro aqui. E aqui atrás nós temos duas tomadas USB do tipo C para você carregar o seu smartphone. Ou seja, tem tudo o que você precisa aqui atrás. Nada a mais e nem nada a menos, somente o que você merece quando você tem um carro como este daqui. Deixa eu te mostrar o acabamento dessa porta, que de fato é muito bonito. Aqui, olha, toque macio em toda a extensão dela, tá? Um acabamento muito bonito. Aqui também toque macio. Aqui é plástico, tá? Mas aqui onde guarda a maçaneta, né? Tem a maçaneta, então aqui você tem a maçaneta nessa cor alumínio escovado. Aqui totalmente acolchoado, tudo, iluminado o botão aqui. Aqui você tem porta-garrafas. É de fato um primor de acabamento o Volvo XC60. Eu não vou mentir para você, cada vez que eu pego esse carro aqui, eu fico assim, ai, Mega Sena vem em mim, que esse daqui seria um carro que eu compraria. Isso porque não tem mais o sedã, tá? Porque se tivesse o S60, seria ele. Aqui na porta dianteira do carro, nós temos aqui todo o acabamento também em toque macio. Aqui você tem a maçaneta, esses botões aqui da central de travamento das portas, a memorização dos bancos, tá? Das posições. Aqui também tudo acolchoadinho. Aqui os botões dos retrovisores elétricos, os 4 vidros elétricos. E aqui o botão que faz duas funções. Ele trava os vidros do carro e também ativa a trava de criança do banco traseiro, para a criança não poder puxar a maçaneta, sabe? Então, exatamente, esse botão aqui, ele faz essas duas funções e você não precisa descer do carro, pegar a chave e ir lá girar para poder resolver isso. Não, por aqui mesmo você já resolve, tá? Aqui nós temos porta-revistas, temos também aqui porta-garrafas, aqui a soleira escrito Recharge, mas antes de a gente ir até aqui dentro para poder mostrar o interior, deixa eu mostrar para você o motor desta fera aqui, que de fato vale muito a pena ser mostrado, né? Então, aqui nós temos o capô, aquela dica básica, né? Para você poder abrir a tampa do motor aqui do Volvo, basta você vir aqui, olha, bem na setinha da Volvo, tá? Que você tem o botão para você puxar. Super fácil, né? E aí o porta... Olha só a altura que vai esse capô. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou conseguir ter altura para poder subir lá, para buscar. Mas enfim, ele tem aqui a abertura por meio dos pistões. Não tem manta acústica. Oh, que crime, meu Deus do céu. O sindicato da manta acústica agora vai ficar maluco. Mas não tem necessidade nenhuma, gente. Justamente porque esse carro aqui é elétrico, tá? E o motor dele também é muito silencioso, então não tem o menor sentido ter uma manta acústica aqui, embora seja curioso que o Volvo XC40 100% elétrico tenha manta acústica. E não tem nem um compartimento do motor, ele tem aqui um compartimento de bagagem. Diferente, né? Ó, aqui nós temos, dá para acreditar? Toque macio, meu amigo, até no motor do carro. Isso daqui é a loucura, tá? É uma maluquice. E aqui nós temos este conjunto a combustão, que ele tem 310 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. 310 cavalos de potência, hein? Com 40,8 kgfm de torque. E temos também o motor elétrico, que entrega 145 cavalos de potência e 31,5 kgfm de torque. O que totaliza 455 cavalos de potência e absurdos 72,3 kgfm de torque. Sim, é um absurdo. E acoplado a ele, um câmbio automático de 8 marchas da japonesa Aisin, que equipa este carro, e ele tem aí a função também de mudanças manuais lá pela alavanca, mas na hora que eu estiver lá dentro eu mostro para você. Quero saber agora, fica fácil, né? A gente vem aqui, ó, até que minha mão chega, hein? Não chega tão alto, mas você vem aqui, puxa e pronto.
Fechamos o capô do Volvo, não oferece nenhuma dificuldade. Agora vamos lá para dentro, que eu quero te mostrar o painel deste carro que de fato... Ah, meu amigo, tapa na cara bem dado, viu? Vamos falar desses bancos aqui antes, olha. Bancos aqui também totalmente em couro. Você nota qualidade de construção, tá? Você nota aqui que ele tem de fato uma qualidade muito acima do que você busca. Aqui nós temos os ajustes do encosto, altura, inclinação e distância do assento. E aqui nós temos um ajuste que eu vou mostrar lá dentro para você, mas guarda bem esse ajuste aqui, que na hora que eu falar aqui na rodelinha com essa ponta, você vai entender do que eu estou falando. Vamos entrar então aqui dentro do nosso Volvo XC60 Ultimate Recharge. Travar as portas, afinal de contas, né? Tô sozinho aqui com um carro desse, é bom a gente ficar ligeiro. Vamos falar aqui de painel, olha só, totalmente com revestimento em couro. É uma coisa absurda o que tem aqui dentro, tá? Aqui este plástico imitando madeira. Aqui nós temos toque macio, totalmente toque macio, tá, gente? É um absurdo. Temos aqui o Black Piano nas saídas de ar e aqui nas centrais também que incorporam essa multimídia que eu já vou falar dela. Aqui também você tem o mesmo acabamento, tá bom? Deixa eu colocar meu banco totalmente para trás para poder mostrar para você painel, volante e tudo que tem direito, porque de fato ele tem aqui muita coisa para vocês verem. Aqui, colocar aqui o ajuste, olha, ele tem aqui o ajuste de profundidade, tá? E o ajuste de altura aqui no volante. Obviamente eu deixo o volante sempre mais próximo de mim, a minha preferência, né, de dirigibilidade. E aqui nós temos, olha, os botões, é um interior muito minimalista, tá, que o Volvo XC60 traz. Então aqui nós temos os controles do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Então aqui eu ativo, aqui eu ligo o Pilot Assist, aqui eu seto velocidade e aqui a distância para o carro da frente. Aqui deste lado eu tenho os controles da multimídia, de volume e tudo mais, e aqui também do computador de bordo do carro. Aqui a tampa da buzina, um volante totalmente revestido em couro. Aqui nós temos o ajuste de luminosidade do painel, abertura do porta-malas e também a abertura do compartimento de combustível. Aqui na chave de seta nós temos o acendimento, deixa eu virar para cá para ficar mais fácil. Aqui nós temos iluminação do farol de neblina, acendimento automático dos faróis com a função de farol alto automático. Temos aqui uma série de iluminação, farol de neblina tanto dianteiro quanto traseiro, né? E aqui a função para você resetar o computador de bordo do carro. E aqui a alavanca do limpador de para-brisas, que também é automático. Para ligar, ó, basta você clicar aqui, tá? Você não tem que movimentar a alavanca para lugar nenhum. Clicou aqui, ele já ativa o limpador automático. Aqui eu defino a velocidade de atuação do limpador. E aqui tudo ajustável, tá? E aqui nós temos o limpador traseiro. Aqui, intermitente. E quando eu ponho aqui no meio, desligado. E quando eu ponho para baixo, ele fica funcionando continuamente, tá? Mas vamos falar aqui dessa central multimídia, que aqui nós temos uma central que ela não precisa necessariamente espelhar o seu telefone caso você não queira, tá? Aqui eu tenho a possibilidade do Apple CarPlay, tá bom? E não temos aqui o Android Auto, porque ela já é uma central Android. Então aqui eu tenho status do veículo, onde ele mostra para mim status do veículo como óleo, serviços e tudo mais, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Aqui eu tenho o Apple CarPlay, eu tenho que conectar o telefone, né, o iPhone, caso eu tenha. O Spotify nativo, onde eu só conecto a minha conta, bem como mapas nativo, onde eu só conecto a minha conta. Ó, tá vendo a minha fotinha ali? Pois é, essa daí é a minha foto da minha conta do Google. Então, eu entro com a minha conta aqui e a partir desse momento, todo o meu serviço Google está aqui conectado. E o Spotify também eu faço exatamente a mesma coisa. Super fácil de usar, super prático, tá? Não preciso ficar pareando o telefone, nada disso. Até porque meu telefone está quietinho aqui no bolso, mas eu vou tirar porque eu quero mostrar para você o carregamento por indução deste carro, que fica bem aqui, olha. Então, eu tenho aqui o carregamento por indução, eu coloco aqui o meu telefone. Como o carro está desligado, é capaz dele não funcionar, tá? Mas deixa eu ativar aqui o nosso Volvo. Pronto, você já vai ver que o meu telefone começou a carregar. Tá? Aqui embaixo nós temos os botões físicos,
pisca-alerta, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, para avançar e retroceder faixa, play, pause, volume, e aqui são 2 botões cegos, eles não têm nada, tá? Mas vamos voltar aqui na central, vamos concentrar aqui nessa central multimídia, deixa eu pegar a luminosidade boa aqui com a nossa câmera. Configurações, aqui muita coisa acontece, tá? Por exemplo, eu clico aqui e eu tenho os modos de condução do carro, som, conectividade, controles, perfis, privacidade, Google, sistema. Eu não vou mostrar nenhum desses itens, obviamente, com exceção aqui dos controles da condução, justamente pelo seguinte, olha, aqui é onde eu escolho o híbrido, o Power, o Peer, o Off-Road e o Constant AWD, bem como também o uso da bateria do carro, tudo por aqui, tá? Isso daí, na hora que eu estou dirigindo, eu explico para você direitinho como é que funciona, mas é bom você saber que está aqui dentro do menu, tá? Então aqui, olha, eu tenho Lane Keeping Aid, tem uma série de coisas para poder mexer neste carro. Aqui eu tenho o ar-condicionado, é um sistema que eu particularmente não gosto quando ele está colocado dessa forma, né, na central multimídia, mas ele funciona muito bem, isso é inquestionável, então não tem nem o que reclamar, tá? É que eu não gosto porque eu prefiro os botões físicos, por conta de distração e tudo mais, então aqui vai funcionar perfeitamente o sistema, e ele é um ar-condicionado de 2 zonas que você sincroniza com o motorista ou não, você tem aqui, ele tem medidor de qualidade do ar, para você ter ideia, tá? Então, é de fato muito completo esse sistema aqui. Aqui nós temos os aplicativos do carro, então aqui tem o Mapas, o Driving Journal, reprodutor de mídia, podcast, Google Notícias, CarPlay, uma série de coisas, tem a Play Store para você poder baixar aqui os aplicativos, mas vamos falar de câmera, que é a parte legal também do carro. Aqui eu tenho câmera 360, tá? Então, ó, cliquei aqui, quero só câmera traseira, tá mostrando a traseira. Clico novamente, cadê aqui? Vamos para 360. Quero câmera dianteira, tá ali a câmera dianteira. Clico novamente, câmera lateral, tá aqui a câmera lateral e volto, clico para o outro lado. Isso é muito legal, tá? Mas ele normalmente vai funcionar assim e ele aparece aqui, olha, freio traseiro automático e sensores de estacionamento. O freio traseiro automático já me salvou de eu bater o carro numa... Sabe aquelas pilastrinhas pequenininhas que você não vê no retrovisor, porque ele está bem na altura do para-choque? Esse freio traseiro automático já me salvou disso, porque eu vim dando ré com o carro, de repente, pum, o carro parou, eu falei, nossa, o que aconteceu? Na hora que eu desci do carro, porque eu imaginei que eu tivesse batido, na verdade eu não bati, ele simplesmente freou a uns 10, 15 centímetros aproximadamente dessa pilastrinha, o que me salvou de ter que pagar um para-choque para a marca. Então, super valeu a pena aqui. Falando aqui dos retrovisores, nós temos retrovisor interno fotocromático, bem como os retrovisores laterais. Eu não entendi porque que esses vidros embaçaram aqui. Só embaçou aquele lado, vai entender. Mas enfim, para você retornar aqui para a tela inicial, aqui você volta novamente. Então, aqui olha, você tem aquecimento e ventilação do banco, tá? Basta clicar aqui. Notou que ele acendeu azulzinho? Reduzo aqui, desligo o sistema. Vermelhinho, estou aquecendo. Tudo isso aqui para os 2 lados, tá? Para os 2 bancos aqui, tanto motorista e passageiro. É de fato um carro bastante completo. Aqui ele tem notificações, aqui tem inclusive uma instalação de software que tem que fazer aqui, que ele já pediu. E aqui você tem o Mapas, tá? O detalhe legal do Mapas é que ele mostra onde estão os carregadores, tá? É o mesmo sistema que tem no XC40. Que é totalmente elétrico, você tem o mapa dos carregadores para esse caso você precisar. Com uma diferença é que no XC40 ele mostra também a porcentagem de bateria que o carro vai chegar no local onde você setou. Isso significa que você pode se programar para uma viagem, o que é bastante legal também, tá? Então assim, é uma central multimídia muito simples, mas ela é muito completa, traz uma série de informações. Vamos agora ao painel do carro? Vamos. Ó, tá vendo que tem um mapa ali no meio? Pois é, esse mapa aí, ele vai indicar exatamente o mesmo trajeto que eu tiver aqui na central multimídia, tá? E aqui nós temos o velocímetro do carro, digital e com a escala analógica. E aqui deste lado aqui, nós temos o indicador de marchas, energia e carga. Porém, se eu colocar o carro aqui no modo Power, veja só, ele se transforma num conta-giros, tá? Justamente para que eu tenha
a esportividade que eu preciso. Voltei para o Hybrid, ele volta para o gerenciador de energia, e se eu colocar no Peer também, ele também vai colocar aí este mesmo modo, tá? Então tudo que eu preciso saber está aqui, posso desligar o mapa, posso ligar, e aqui clicando nessa bolinha aqui do meio, eu tenho os meus trajetos aqui e tudo que o carro está fazendo de consumo e tudo mais, onde eu posso redefinir e tudo mais. Então, tudo muito prático aqui de mexer também, é um painel bastante simples, super prático de você utilizar, tá? E você não tem nada que ter que aprender, por exemplo, tá? Tem aqui, olha, displays. Eu posso colocar, ó, informações de viagem, nenhum, automático ou manual. Head-Up Display, será que eu consigo mostrar aqui para você o Head-Up Display? Eu acho que não vai mostrar a câmera. Eu não sei se dá para ver, ó, tá vendo um zerinho ali na frente? Aquele ali é o Head-Up Display, não vai rolar. Eu consigo ver, mas a câmera não enxerga. Mas é um recurso bem legal, porque quando você está navegando com o carro, está andando com o carro, né? Ele mostra também direções de navegação ali. É muito bacana, não tem nem o que falar, né? Mas eu acho que eu já falei demais aqui desse carro, né? Ah, não falei não, tem mais coisa para falar. Temos aqui, né, como eu já mostrei, meu carregamento por indução. Aqui nós temos um pequeno porta-trecos com tomadinha 12 volts, retrátil. Só que quando ele volta, normalmente ele joga o celular para longe, tá? Ó, não tem jeito, tá? Ele volta e é um pouco agressivo, ele acaba jogando o telefone para longe. Então deixa eu tirar o telefone daqui. Carregamento por indução, como você já viu. Esta alavanca aqui é da Orrefor Sweden e sim, ela é totalmente de cristal. É luxo demais, tá? E aqui tudo no formato joystick, tá? Então, pezinho no freio aqui, olha, ponho para frente, ponho para trás e tudo certo. O carro tá aqui funcionando a pleno. E aqui a posição parking do câmbio. Aqui nós temos o botão que você liga e desliga o carro, basta você girar para ligar e girar para desligar. Aqui o botão do freio de mão, freio de estacionamento eletrônico com a função auto hold, bem como aqui nós temos porta-copos, tá? Deixa eu tirar essa tranqueirada daqui, jogar para cá. Porta-copos e aqui um pequeno baúzinho também, onde tem mais tranqueira. Tem também o documento do carro aqui, com apenas uma porta, aliás, duas portas USB que estão aqui. Não sei se você vai conseguir ver. Duas portas USB que está aqui, tá? Uma se comunica com a multimídia e outra é somente de carregamento, tá? Então você pode sim colocar aqui o seu telefone no cabo também, sem problema nenhum, tá? Daqui a pouco eu arrumo essa zona aqui. E é isso, é um painel muito tranquilo. Aqui nós temos o teto solar, que para você abrir ou fechar, basta você deslizar o dedo aqui. Deslizou o dedo, ele fecha a nossa cortina, tá? E ele vai fechar inteiro, é uma cortina translúcida, então ela vai passar um pouco de luz sim, mas nada absurdo, super tranquilo, dá para você lidar da maior tranquilidade. Deslizou o dedo novamente, ele abre, e deslizou o dedo de novo, ele só abre o teto solar até a metade, tá? Até aqui, ele não vai abrir mais do que isso, até porque, né, deixa eu ver se ele vai um pouquinho mais para trás, vai um pouquinho mais para trás ali o nosso teto solar, o que é bastante legal. Aqui nós temos o plafonzinho de luzes, onde você tem somente, ó, comandinho touch, não precisa apertar nada. Clicou aqui no touch, ele liga, desliga da forma super fácil. Aqui também você tem para acender todo o sistema, para você desligar. Aqui o SOS, que é o sistema de emergência, o On Call, que é um sistema de concierge da Volvo. Aqui nós temos iluminação do nosso espelhinho no parasol, bem como aqui também espelhinho com iluminação. Tudo simples, tudo fácil e é isso. Agora, bora acelerar esse carro, porque tenho bastante coisa para falar dele andando, inclusive te explicar como é que funcionam os modos dele. Vamos lá. Agora, dirigindo o Volvo XC60 Ultimate Recharge, eu tenho que te falar que o máximo de conforto que você pode ter, ele vai te entregar. Aqui nós temos bancos que são como se fossem exatamente o sofá da sua casa. Bancos que apoiam extremamente bem costas e pernas, e tem um detalhe interessante que faz com que ele apoie muito bem. Primeiro que, de fato, os bancos são bastante largos e são bastante macios. Mas ele tem ajuste de tudo que você precisa. Então, por exemplo, olha, olhando aqui na tela da multimídia, quando eu
vou mexer no ajuste do banco, eu tenho como ajustar as abas laterais do banco, tenho como ajustar a lombar e também esta parte aqui, essa partezinha aqui, que ele vai para frente e para trás. Para isso, basta que eu mexa aqui nos controles do banco para justamente eu ter o melhor ajuste possível que eu possa ter aqui dentro do Volvo XC60 Recharge Ultimate, ou Ultimate Recharge, enfim, como você preferir. E aí nós temos esses ajustes aqui, tanto para o banco do motorista, quanto para o banco do passageiro. Então o passageiro também vai ter aqui um ajuste perfeito do banco dele, se assim ele preferir. E aqui eu tenho ajuste de encosto também, o ajuste de altura, inclinação e distância do assento totalmente elétricos. Um detalhe interessante, aqui nós temos a memorização. E é engraçado porque a memorização da posição do banco está disponível não só para o banco do motorista, mas também para o banco do passageiro. E isso também é um ponto bem legal, porque aí qualquer pessoa que sentar aqui pode ajustar o banco da forma que quiser. E aí, se eu sou um cara que só ando no passageiro, eu venho, estou com a minha posição memorizada ali, clico no botão 1 ou no botão 2, assim como aqui deste lado também, e pronto, o banco volta para a minha posição preferida sem o menor problema, assim eu tenho que ficar procurando por posição, o que é de fato algo que às vezes torna-se incômodo quando diversas pessoas utilizam o mesmo carro. Então aqui fica muito mais fácil, é uma comodidade que você tem a mais aqui no Volvo XC60. Nós vamos falar efetivamente de como este carro anda, e sim, ele anda muito e consome pouco. Isso porque ele tem dois motores aqui à disposição. O motor 100% a combustão, a gasolina, que entrega 310 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. Sim, de fato, já são números que impressionam. Só que ele tem junto com ele um motor elétrico que entrega 145 cavalos de potência e 31,5 kgfm de torque. Estes dois motores combinados resultam em 455 cavalos de potência e 72,3 kgfm de torque. Meu amigo, não estou falando aqui de brincadeira não, estou falando aqui de um carro que de fato anda muito e consome muito pouco, como eu já falei, mas eu já vou falar disso. Acoplado a ele está essa transmissão aqui de 8 marchas, transmissão de conversor de torque, tá? Da japonesa Aisin. E este carro aqui tem a função B ainda, que é uma função battery ou brake, como você quiser aqui, mas ele regenera um pouco mais aqui a bateria. Então você nota que quando o carro está na função B, ele vai ter um freio motor mais atuante, justamente para ele regenerar melhor a bateria. Tem necessidade? Efetivamente não, porque quando você tem um carro aqui híbrido, você tem um motor elétrico à disposição, assim como o motor a combustão. Então você tem os dois mundos ali unidos. E você pode mudar toda essa condução vindo aqui na nossa central multimídia, onde você tem hybrid, que utiliza os dois motores, utilizando sempre o melhor dos mundos, né? Ele vai fazer, quando não houver necessidade, ele desliga o motor a combustão e ele ativa o motor elétrico para você continuar andando com o máximo de economia. Você tem o modo Power, onde você tem os dois motores o tempo inteiro atuando, justamente para te entregar o máximo de potência, e ele também melhora a dinâmica do volante, deixa o carro de fato com uma aparência, uma dinâmica, aparência não porque ele não muda de aparência, mas deixa ele de fato com uma dinâmica mais esportiva. Você tem aqui o modo Pear, que é um modo 100% elétrico, onde você vai ter somente à disposição os 145 cavalos com 31,5 kgfm de torque, justamente para você ter o carro simplesmente 100% elétrico. O off-road, que ele vai reduzir o esforço da direção e ele vai ativar o controle de descidas. Então ele vai deixar o carro mais leve e sempre com a tração atuante, para justamente você não ter nenhum perigo de repente acabar derrapando demais ou acabar até atolando. E aqui você tem o Constant AWD. E essa função aqui, ele faz com que o carro se torne de fato um 4x4 o tempo inteiro. Porém, com uma tração sob demanda. Então,
ele não vai ficar te mandando o tempo todo o 4x4. Ele vai te mandar sob demanda. Precisou, ele ativa essa tração para você poder sair de qualquer tipo de obstáculo. E isso é bastante legal, tá? Então eu estou usando o carro aqui no modo híbrido, até porque não há necessidade de eu utilizar ele em qualquer outra função, a não ser no modo Pure, justamente para que eu possa ter a experiência do 100% elétrico, ou então no modo Power, que aí eu coloco ele no modo Power e aqui eu tenho o uso da bateria, automático, hold e o charge. O automático, ele vai descarregar e carregar a bateria, ele vai trabalhando isso conforme você vai andando, regeneração dos freios e tudo mais. Quando eu coloco no hold, ele deixa de gastar a energia da bateria, então ele ativa somente o motor elétrico, justamente para que essa energia da bateria fique guardada. Para uma eventualidade, você precisar somente do motor elétrico, tá? E dispensar o motor a combustão. E você tem também a função Charge, que é onde você tem aqui, quando você liga e coloca ele no Power, ele aparece ali um iconezinho de como se estivesse carregando o seu telefone celular. E ele está recuperando energia utilizando o próprio motor para carregar a bateria. Sim, você pode também utilizar este carro numa tomada, porque ele é um híbrido plug-in. Então você tem essa possibilidade também, tá? Mas vamos falar aqui de dinâmica de suspensão, porque eu já me alonguei demais nessa questão de dirigibilidade e algumas funções. É um carro muito firme na mão. Muito firme na mão. Ele te dá, obviamente, a posição de um SUV, você sabe que está num SUV, mas a dinâmica dele é muito parecida com a de um sedã. Isso porque ele é um carro que tem uma suspensão muito bem acertada, muito firme, e isso faz muita diferença na hora de você utilizar o carro. Não que você vá utilizar esse carro de forma esportiva, não é isso, mas você tem a possibilidade, caso você queira, de utilizar ele numa forma mais esportiva, por que não? Afinal de contas, ele vai te entregar não só dinâmica, mas ele vai te entregar também toda a potência. E esse câmbio está muito bem conversado com o sistema do motor, justamente porque você não nota praticamente trancos nas mudanças de marcha, você na verdade nem sente, na verdade, as mudanças de marcha. E aqui você tem também a posição manual, tá? Quando você está no modo B, Battery ou Brake, como você preferir, se eu quiser aumentar a marcha, eu ponho a alavanca para a direita. E aí eu vou subindo marcha aqui no Volvo. Se eu quiser reduzir, movo a alavanca para a esquerda e aí ele vai reduzindo marcha, o que também é um ponto bastante legal aqui do nosso Volvo XC60 Ultimate Recharge. Mas vamos falar de consumo? Vamos! Eu andei bastante no modo Power para sentir essa questão do consumo, utilizando tudo, né, o que eu tinha direito ali de potência. E eu andei bastante na cidade de São Paulo, pegando trânsito, ar-condicionado ligado, aquela coisa toda, e o meu consumo foi de 6,9 km por litro, tá? Porém, quando você anda no modo híbrido, e isso é um ponto muito legal, eu cheguei a fazer 24,2 km por litro. Isso porque justamente o carro está usando muito do motor elétrico e entrando o motor a combustão somente quando necessário. Então, de fato, mas você fez isso daí numa descida com o carro desligado. Não, eu utilizei o modo híbrido andando de forma normal, sem fazer grandes estripulias, e o consumo que eu tive foi de 24,2 km por litro. O Compete indica que esse carro aqui tem o consumo de 11,1 km por litro e 11,2 na rodovia, tá? 11,1 urbano e 11,2 na rodovia. É óbvio que este consumo é considerado somente utilizando o motor a combustão, tá? E eu não consegui chegar lá, consegui 6,9, foi o meu máximo, andando muito na paz, tranquilinho, para eu poder chegar nesse consumo. No modo híbrido, 24,2 km por litro, tá? Porém, nós temos aqui essa bateria que, se eu quiser andar somente no modo elétrico, sem nenhuma intervenção do motor a combustão, eu tenho até 55 km de autonomia. Na verdade, a Volvo indica o consumo desse carro como 78, só que é no ciclo WLTP, que é um ciclo europeu, ele privilegia mais rodovias e tudo mais. O Compete colocou em 55 km de autonomia por uma questão apenas. Todos os carros elétricos tiveram a sua autonomia reduzidas em 30%. Isso porque o Compete considera o pior cenário, tá? Então,
de fato você vai ter 78 se você tiver no ciclo WLTP, que é o ciclo europeu, mas aqui no Brasil a realidade é outra e como nós temos diversas subidas, descidas e estradas e trânsito e tudo mais, o Compete então aferiu 30% a menos, por isso que nós falamos aqui em 55 km de autonomia somente no motor elétrico, tá? É um número bom ainda, considerando que você tem um carro híbrido. Por exemplo, se você mantiver o tanque cheio do seu carro e tiver um carregador na sua casa e você colocar ele para carregar toda noite quando você chega em casa e tiver até tomada no trabalho e você poder carregar, é simples, você não vai gastar uma gota de gasolina. Você anda somente no modo elétrico com ele e você tem aqui toda a praticidade de um carro elétrico, com a virtude de você ter também um motor a combustão caso você vá viajar, para você não de repente reclamar aqui nos comentários: ah, mas 55 quilômetros eu não chego em Campinas. Óbvio que não, você está aqui num carro híbrido, então por isso que você tem as duas mecânicas disponíveis para você utilizar e sim, você vai chegar não só em Campinas, mas você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai até Manaus se você quiser, com total tranquilidade e segurança que só um Volvo oferece para você. Aliás, quando a gente fala de segurança, é importante frisar, a Volvo sempre foi considerada uma das marcas de carros mais seguros do mundo e isso ela consegue manter aqui. Isso porque nós temos airbags dianteiros, motorista, passageiro, airbags laterais, airbags de cortina, airbags para tudo que você imagina aqui. Nós temos aqui assistente de direção, então, por exemplo, quando eu ligo o ACC aqui do carro, porque ele tem um controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, e eu tenho o Pilot Assist à minha disposição. Então, quando eu ativo o ACC, o Pilot Assist também está atuando. O que significa que não façam isso em casa. Se eu soltar o volante do carro e vir uma curva leve, obviamente, não vai me querer fazer uma curva de 90 graus à direita ou à esquerda, uma curva leve, essas curvas de rodovia, ele vai chegar ao ponto de ele mesmo fazer essa curva, tá? O que é de fato um ponto muito legal que você tem aqui disponível para você. Olha, eu estou no modo Power aqui o tempo todo e o meu consumo já caiu para 8.8 aqui, o consumo do momento, tá? Da minha saída até agora. Então, quando eu uso o ACC, ele vai justamente me dar toda essa assistência de direção, tá? É um ponto bom? Excelente, porque numa eventual fadiga ou numa eventual distração, o carro vai te corrigir e vai te manter dentro da faixa, tá? Nós temos aqui também, por exemplo, assistente de ponto cego, nós temos o assistente de colisão, tanto dianteiro quanto traseiro, tá? Se você estiver estacionando e o carro identificar um obstáculo quando você está em ré estacionando, ele automaticamente para o carro e no painel assiste, e no painel aparece que o carro teve uma intervenção automática de freios justamente para evitar que você colida o para-choque num objeto que provavelmente você talvez não tenha visto ou alguém que de repente passou atrás do carro. Acontece, tá? Então, de fato, o carro ele é muito bom nesse sentido de te oferecer segurança. Fora outros pontos aí que ele tem, né? Você tem a câmera 360, você tem aqui, por exemplo, para você ter ideia de como a Volvo preza a sua segurança, é ruim você tomar um farol atrás e acabar sendo ofuscado, né? Todos os retrovisores aqui são fotocromáticos, tanto os externos quanto o interno. Então isso tudo privilegia muito a sua segurança para que você possa dirigir com total de conforto e com o máximo de segurança possível e disponível, tá? Além de controle de tração de estabilidade, assistência de partida em rampa, todas aquelas coisas que obviamente um carro desse teria, né? Não há nem o que falar. Então, de fato, é um carro simplesmente absurdo para você dirigir, um carro super gostoso de você guiar, um carro que de fato te entrega muita potência, economia de combustível, autonomia elétrica, a tecnologia toda disponível que esse carro te oferece e mais uma série de outros detalhes que de fato faz com que este carro seja um excelente carro e uma excelente opção para você que quer desembolsar os 429.950 pedidos por esse carro. Olha aqui, ó, o carro da frente freou, ele já acusou aqui que eu tinha que frear. Primeiro ele dá um sinal e depois ele freia automaticamente. Então assim, 429 mil reais é muito caro. Sim, é muito caro, concordo com você. Nunca falei que isso daqui seria barato.
Mas dentro do que esse carro pode te entregar, meu amigo, de fato é algo que daria para pensar, porque se você colocar na ponta do lápis carros que têm o mesmo preço e te entregam muito menos, eu acho que de repente o Volvo vai te trazer muito mais benefício nessa questão. Então, de fato, o Volvo XC60 e Ultimate Recharge, ele é aquele carro que ele não chama atenção, mas ele te entrega tanto que, de fato, esses R$ 429.250 que ele custa, tá, tudo bem, é um valor bastante alto, isso é um fato. Mas se você comparar com outros carros, SUVs grandes aí de marcas japonesas, por exemplo, que custam praticamente perto disso, e olhar tudo que esse carro te oferece, olha, fica difícil de escolher outro carro, viu? De fato, por tudo que anda, pelo conforto, pelo acabamento, pelo espaço interno e pela economia de combustível, eu não tenho dúvida que essa daqui seria uma excelente compra, viu? E se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E aproveite aí para assistir os outros vídeos que estão na sugestão que vem logo em seguida. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.